Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana. Esse é o terceiro vídeo da série Fundamentos de Energia Solar Térmica. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as estações do ano. Bom, a gente sabe que a Terra ela sofre um movimento de rotação em torno do próprio eixo e um movimento de translação ao redor do Sol. E o eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao eixo de translação. Então, a gente tem esse ângulo formado entre eles, né, é a declinação solar. Então, a gente percebe aqui, ó, que a linha do Equador está inclinada em relação ao eixo de translação ao redor do Sol. Tá? Então, esse ângulo a gente chama de declinação solar. É a posição angular do Sol ao meio-dia solar em relação ao plano do Equador e é positiva ao norte. Bom, como a orientação desse eixo de rotação é constante ao longo do ano, a declinação do Sol vai variar, o que dá origem às estações do ano. Então, essa figura aqui, ela ilustra duas coisas muito importantes. A primeira, que quando a gente tem aqui a linha do Equador inclinada, tá? O Sol incide sobre a Terra. Então, se a gente dividir a Terra aqui em duas metades, o que vai acontecer? Enquanto essa parte da direita está sendo iluminada pelo Sol, a parte da esquerda não está sendo iluminada pelo Sol. Então, isso é o que dá origem ao dia e à noite. Da parte que está sendo iluminada é de dia e, nesse momento, do outro lado da Terra é de noite. Mas a outra coisa importante que a gente tem é a seguinte: como a linha do Equador está inclinada, quando a gente pega aqui durante o dia, a gente percebe que essa parte de baixo, que está abaixo da linha do Equador, ela recebe uma quantidade de energia maior do que a parte que está acima da linha do Equador. Então, nessa ilustração, seria verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, porque essa parte de baixo ela está recebendo uma quantidade de energia maior, tá? Então, está mais quente. Então, é verão. Então, quando a gente tem verão no hemisfério sul, a gente tem inverno no hemisfério norte. E essa outra figura aqui, ela ilustra isso com mais detalhes. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o Sol, tá? E a Terra está inclinada da declinação solar. Então, esse momento aqui, ó, esse dia, né? O que a gente tem? A gente percebe que durante o dia, a parte de baixo, o hemisfério sul, ele está recebendo mais energia do que o hemisfério norte. Então, aqui é verão no hemisfério sul. Quando a Terra gira, né, do lado de cá, ela chegou aqui 6 meses depois, o que a gente tem? Quando a gente percebe pela inclinação que o hemisfério superior recebe mais energia. Então, que seria verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. E na metade do caminho entre o inverno e o verão, a gente teria o outono e a primavera. Eles chamam o momento em que, no dia 21/3, né, que é o começo do outono, a gente chama de equinócio do outono. O que é equinócio? Equinócio é porque vem da palavra, né, equi igual, nócio, noite. Então, noite igual. Quer dizer que nesse dia, a gente tem o mesmo número de horas de sol e de dia, né, e de noite. Então, o sol nasce às 6 da manhã e se põe às 18 horas. Uma outra coisa que a gente percebe nessa figura é que a órbita da Terra ao redor do Sol é uma órbita elíptica, mas o Sol não está exatamente no centro. Então, quando a gente compara essa distância aqui do Sol até a Terra, no dia 21 de dezembro, a gente percebe que a distância é 0,983 unidades astronômicas. E quando está aqui no dia 21/6, é 1,017 unidade astronômica, ou seja, o Sol atinge a Terra com mais intensidade no mês de dezembro, que é verão no hemisfério sul. Então, a gente percebe que o verão no hemisfério sul tem uma radiação solar mais intensa do que o verão no hemisfério norte. Então, a gente chama, né? O solstício, que a gente tem o solstício de verão e de inverno, é o momento em que o Sol atinge o maior afastamento em relação à linha do Equador, que seria 21 de junho e 21 de dezembro. E o equinócio é o momento em que o Sol cruza o plano do Equador, que seria março e setembro, tá? Que são os pontos em que a gente teria uma declinação nula. Então, essa figura aqui, ela ilustra a declinação e a gente percebe que
Em março e setembro, a declinação é zero, e aí a gente teria, de fato, a noite igual ao dia. Esse gráfico mostra o fotoperíodo. O que seria esse fotoperíodo? É o número de horas de brilho solar. Então, ela está mostrando, né, o número de horas de brilho solar para duas localidades com latitude de 20 graus. Tá? Então, a curva alaranjada mostra 20 graus no hemisfério sul e a linha azul, 20 graus no hemisfério norte. A gente percebe que essas linhas são exatamente opostas. Tá? Então, o que acontece? Para uma cidade a 20 graus de latitude sul, acontece com 6 meses, né, de atraso em relação a uma cidade na mesma latitude no hemisfério norte. E a gente percebe que o número de horas de brilho solar varia, por exemplo, entre 11 e 13. Então, nessa latitude, a gente não tem muita diferença entre o tamanho do dia, né, o fotoperíodo, ao longo do ano. Então, está variando pouca coisa. A cidade de Belo Horizonte está a 20 graus de latitude sul. Então, por isso que eu peguei esse dado como referência. Esse outro gráfico está mostrando para diferentes cidades no hemisfério sul, tá? Diferentes latitudes no hemisfério sul, a diferença do fotoperíodo. Então, a linha do Equador, ela tem latitude zero, seria essa curva amarela. Então, na linha do Equador, a gente percebe que é 12 horas. Então, sempre eu vou ter o dia igual à noite. Então, eu tenho 12 horas de brilho solar, então isso significa que a gente pega o meio-dia como a metade, tá? E aí é 6 horas para cada lado. Então, o sol nasce às 6 da manhã e se põe às 6 da tarde. À medida que a gente vai aumentando a latitude, a gente vai aumentando essa distância, a gente vai tendo mais diferença do fotoperíodo ao longo do ano. Então, a 20 graus de latitude sul, né, que eu comentei que era a cidade de Belo Horizonte, varia entre algo em torno de 11 e algo em torno de 13. 40 graus de latitude já passou para alguma coisa entre 9 e 15, e a 60 graus de latitude a gente tem aqui quase 6 e pouco mais de 18. Aí a gente percebe também que o período de inverno é aquele que a gente tem o menor fotoperíodo, e no verão é que a gente tem o maior fotoperíodo, que é o que a gente já sabia, né? O verão, os dias são mais longos e as noites são mais curtas, e no inverno as noites são mais longas. Essa tabela é um cálculo que eu fiz para algumas cidades para mostrar justamente a diferença, tá? Então, aqui Φ representa a latitude em graus, né? Então, se a gente pega aqui Nairobi, que está perto da linha do Equador, né, a latitude de 1,5, a gente percebe praticamente 12 horas mesmo fotoperíodo. Quando a gente pega Belo Horizonte, tá? Então, eu falei, algo em torno de 11 e 13, varia, né, entre 11 e 13. Miami tem uma latitude parecida, porém ela está no hemisfério norte. Então, a gente percebe que enquanto em junho, né, que a gente está no inverno aqui no Brasil, eu tenho um menor número de horas, em Miami seria verão, eu tenho um maior número de horas de brilho solar, maior fotoperíodo. E à medida que a gente vai aumentando a latitude, então está aqui 40,5, que é Madrid, 50 graus, que é Frankfurt, a gente já tem os invernos cada vez mais curtos, né? 7,9, 9,1 horas de brilho solar, e os verões cada vez mais longos. Então, 8 horas de brilho solar significa o quê? Que o sol nasce às 8 da manhã e se põe às 4 da tarde. Tá? Então, é uma coisa que está explicada, né, justamente por causa dessa declinação da Terra e pela órbita elíptica da Terra ao redor do Sol. Bom, espero que tenha ficado claro. Obrigada pela atenção.